Os conflitos entre Israel e Palestina remontam à primeira metade do século XX e foram iniciados pela disputa em torno do território palestino. Essa rivalidade se iniciou com o crescimento da população judia na Palestina e resultou em uma série de conflitos a partir de 1948. Israel afirma que suas ações são em defesa de sua própria população e os palestinos acusam Israel de sustentar um regime de perseguição. As causas do conflito entre Israel e Palestina. O confronto travado entre Israel e Palestina é um dos conflitos de mais longa duração da história da humanidade. Entende-se, oficialmente, desde a década de 1940, embora a década de 1930 tenha presenciado uma crescente tensão e violência entre judeus e árabes. Passado todo esse período, de tempos em tempos, hostilidades acontecem entre os dois lados, aumentando a tensão. Historicamente falando, o conflito entre israelenses e palestinos se explica pelo controle da Palestina. Embora exista uma questão da religião, que importa muito mais quando o assunto é Jerusalém, a rivalidade entre israelenses e palestinos tem motivos políticos, principalmente, e que envolvem o controle daquele território. Mais recentemente falando, muitos analistas apontam que o confronto atualmente envolve novos aspectos, os quais estão em torno da maneira violenta pela qual Israel trata a população palestina, que reside seja em Israel, seja em territórios palestinos, da Cisjordânia e de faixa de Gaza. Assim, a população palestina luta para conseguir sua autodeterminação, uma vez que o Estado da Palestina não existe, oficialmente falando. Mas também para conquistar melhores condições de vida, pois alegam que Israel os mantém em condições degradantes, limitando o acesso da população a recursos básicos como água e sufocando a população de Gaza com um bloqueio econômico que se estende desde 2007, entre outros fatores. Israel, por sua vez, defende suas ações afirmando que elas se justificam no contexto de combate ao Hamas, organização considerada terrorista pelos israelenses e que comanda a faixa de Gaza desde 2006. Sendo assim, Israel afirma que seus ataques em todas as outras ações que são tomadas visam exclusivamente a prejudicar o Hamas. Israel ainda acusa o Hamas de usar a população civil da Palestina como escudo humano. As raízes históricas do conflito entre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e Palestina tem como ponto de partida o final do século XIX, no momento em que foi criado o movimento sionista, na década de 1890. O sionismo surgiu a partir de um livro escrito por Theodor Herzl, um jornalista judeu-húngaro que passou a defender a criação de um Estado para judeus na Palestina. A escolha do local se deu pelo fato de que a Palestina era o local onde os judeus existiam na antiguidade, antes da diáspora. A migração de judeus para lá se iniciou na década de 1880, mas começou a acontecer de maneira organizada a partir de 1897, logo depois do primeiro congresso sionista. Depois disso, a Organização Sionista Mundial começou a organizar a compra de terras na Palestina para que elas pudessem ser habitadas por judeus. O motivo desse desejo dos judeus de migrarem para a Palestina está diretamente ligado ao crescimento do antissemitismo em todo o continente europeu nesse mesmo período. A tensão na Palestina. Os sionistas começaram a defender a sua causa politicamente a nível internacional, e o primeiro grande passo para isso aconteceu em 1917, quando os judeus receberam uma garantia dos britânicos de que o Reino Unido os apoiaria na criação do Estado judeu na Palestina. O vazamento dessa promessa espalhou a tensão em toda a Palestina. Na década de 1930, a tensão deu origem ao movimento nacionalista palestino contra a criação do Estado judeu na Palestina. Um dos grandes líderes desse nacionalismo palestino foi Razamin al-Husseini, ou Mufti, de Jerusalém. A historiadora Karen Armstrong define Husseini como um nacionalista radical. As tensões aumentam consideravelmente na década de 1930, e cada vez mais à medida que a população judaica na Palestina aumentava. Esse aumento populacional foi documentado pelos historiadores. Karen Armstrong, por exemplo, aponta que a população judaica na Palestina aumentou 18,9% em 1933 para 27,7% em 1936. Daí a violência começou a se manifestar dos dois lados. Guerrilhas de palestinos começaram a ser formadas e ataques e atentados passaram a ser organizados. A insatisfação muçulmana contra a crescente presença de judeus na Palestina também se deu por meio de greves e atos de desobediência civil. Do lado judeu, milícias como o Irgun passaram a realizar atentados contra a população árabe. Criação de Israel. O aumento da tensão e a escalada da violência dos dois lados levaram os ingleses, que governavam a região desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a propor a divisão da Palestina para criar um Estado para os judeus e outro para os árabes. Esse plano não avançou, mas a violência dos dois lados seguiu crescendo e a Inglaterra decidiu retirar-se da região. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido entregou o controle da Palestina e a resolução do problema entre judeus e árabes para as mãos da Organização das Nações Unidas, a ONU. No começo de 1947, a ONU criou um plano para realizar a divisão da terra, bem aos moldes do que foi proposto pelos ingleses. Essa proposta foi levada para a Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947 e foi aprovada.
Os judeus sionistas automaticamente concordaram com a proposta, aceitando inclusive o fato de Jerusalém ficar sob controle internacional. Os árabes, por sua vez, rejeitaram o plano de divisão da Palestina. Os ingleses anunciaram que suas tropas seriam retiradas da Palestina em outubro de 1948, mas essa saída foi antecipada para abril do mesmo ano. Logo após a saída das tropas britânicas, as autoridades sionistas na Palestina proclamaram a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. O Estado judeu contou com reconhecimento internacional, com exceção dos países árabes. Resumo dos principais conflitos entre Israel e Palestina. A fundação de Israel resultou no primeiro grande conflito da Palestina. Essa foi a primeira guerra árabe-israelense, que se estendeu de 1948 a 1949 e contou com episódios de grande violência. Essa guerra se iniciou quando diferentes países árabes declararam guerra a Israel, e isso se deu logo depois da fundação do Estado judeu. Durante esse conflito, Israel foi atacado por tropas do Egito, Síria, Iraque, Líbano, Transjordânia, atual Jordânia, mas as preparadas forças armadas israelenses conseguiram se impor no conflito, enfrentando grandes dificuldades apenas no combate contra a Transjordânia. A violência se manifestou dos dois lados, e a expansão israelense e os ataques contra civis palestinos forçaram a fuga de milhares. Antes mesmo da guerra começar, as hostilidades já aconteciam. Em um caso se tornou bastante conhecido, sendo destacado por Karen Armstrong. Em 10 de abril, o Irgun, grupo terrorista, atacou a vila árabe de Der Yassin, matando 250 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e mutilando seus corpos. O exército israelense conseguiu ampliar consideravelmente os territórios de Israel, forçando cerca de 700 mil palestinos a se refugiarem. A maioria dessas pessoas foi para a Transjordânia, e Israel jamais permitiu o retorno dessas pessoas e seus descendentes. Até hoje esse conflito é conhecido como Nakba, tragédia, pelos árabes. E o retorno dos descendentes dos refugiados é uma das grandes exigências de grupos palestinos, como Hamas. A crise de Suez, ou Guerra de Suez, remonta ao ano de 1956, quando a França e o Reino Unido tiveram uma crise diplomática com o Egito pelo controle do canal de Suez. Essa crise resultou em uma ação militar contra o Egito, na qual Israel tomou parte. Israel aproveitou-se da circunstância para invadir e ocupar a península do Sinai, mas foi forçado a abandonar essa região tempos depois. Em 1967, foi a vez de ser iniciada a Guerra dos 6 Dias, como consequência de ataques de Israel contra a Síria. Esses ataques aconteceram sob a alegação de que a Síria abrigava guerrilheiros palestinos que faziam parte do Fatah, grupo vinculado à Organização pela Libertação da Palestina. Nesse conflito, as forças de Israel demonstraram ser muito superiores às nações árabes, e em 6 dias de conflito, Israel conquistou uma série de novos territórios: Faixa de Gaza, Península do Sinai, Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Colinas de Golã. Uma resolução da ONU, emitida depois do conflito, ordenou que Israel abandonasse esses territórios, o que só aconteceu parcialmente tempos depois. Anos depois, em 1973, um novo conflito se iniciou, conhecido como Guerra de Yom Kippur. Teve início quando as nações árabes deram início a um ataque surpresa contra Israel, visando recuperar os territórios tomados pelos israelenses no conflito de 1967. Essa guerra se encerrou de maneira indefinida, uma vez que nenhuma das forças conseguiu se sobrepor à outra. Por fim, as intifadas foram rebeliões populares realizadas pelos palestinos. A primeira intifada aconteceu em 1987 e a segunda no ano 2000. Nesses levantes, a população se armou de paus e pedras e partiu para o confronto contra as tropas israelenses. Estima-se que cerca de 1.200 palestinos morreram na primeira intifada e cerca de 3.300 na segunda. Acordos de paz foram negociados entre as duas partes, com destaque para os acordos de Oslo, em que Yitzhak Rabin, primeiro-ministro israelense, e Yasser Arafat, líder da OLP, reuniram-se com Bill Clinton, presidente americano na época, para acordar a paz. Esse acordo fracassou, porque no final da década de 1990, o novo governo israelense, de extrema-direita, se recusou a cumprir o que havia sido acordado. O Hamas. Os conflitos entre Israel e Palestina seguiram ao longo do século XXI, e sempre que há um atrito, Israel promove ataques à faixa de Gaza, ou Cisjordânia, e um grupo de resistência palestino responde com mísseis ou convocando a população para resistir. Esse grupo é o Hamas, que é um ator importante nesse conflito. O Hamas é uma organização que é classificada como fundamentalista, em razão do seu viés religioso. Surgiu em 1987 e se transformou em um dos principais nomes da resistência palestina, ao lado do Fatah, de tendências seculares e moderadas. O Hamas possui diferentes áreas de atuação, possuindo um braço militar, outro político e um voltado para ações sociais. O braço militar do Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel e outros países, como Estados Unidos e as nações da União Europeia. Quando o Hamas surgiu, o estatuto desse grupo defendia a erradicação completa de Israel, mas analistas internacionais afirmam que a oposição da organização se tornou um pouco mais moderada nos últimos anos.
Atualmente, entende-se que o Hamas aceita que o Estado da Palestina seja criado nos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Desde 2006, o Hamas entrou na política e passou a governar a faixa de Gaza, aumentando a rivalidade com o Fatah. A ascensão política do Hamas fez Israel impor um bloqueio econômico à faixa de Gaza. Nesse bloqueio, Israel proibiu a entrada de Gaza e de tudo que poderia ser utilizado na produção de armas, permitindo apenas a entrada de itens básicos. Entretanto, denúncias frequentes acontecem de que mercadorias normais, como itens de limpeza e alimentos, são barradas pelas autoridades israelenses. Observadores internacionais apontam que o bloqueio contribui para aumentar a insegurança alimentar da população palestina. Todas as vezes que a frágil paz da região é quebrada, o Hamas responde lançando centenas, às vezes milhares de mísseis contra Israel. Entretanto, a maioria desses mísseis é interceptada pelo sistema antimíssil desenvolvido por Israel e conhecido como Iron Dome. A população palestina não aprova o método de Hamas, mas ele afirma que, a cada ataque israelense contra a faixa de Gaza, o apoio ao Hamas aumenta, uma vez que os ataques israelenses resultam na morte de centenas, às vezes milhares de civis, sendo muitos deles crianças. Por fim, o Hamas sofre críticas internacionais pela forma como governa a faixa de Gaza. Esse grupo é conservador e autoritário, e denúncias de grupos de direitos humanos apontam que o Hamas persegue críticos e opositores políticos, prendendo-os arbitrariamente e utilizando práticas de tortura. Questão da Palestina. Atualmente, o Estado de Israel é uma nação consolidada, com boa infraestrutura e um dos melhores índices de qualidade de vida do Oriente Médio. Os palestinos, em contrapartida, não possuem Estado nacional e as condições de vida da sua população, seja na faixa de Gaza, seja na Cisjordânia, têm piorado a cada dia mais. Um dos grandes problemas enfrentados pela população palestina são os assentamentos israelenses, que têm sido construídos em território palestino. Esses assentamentos são vistos como uma estratégia de ocupação gradativa do território, uma vez que seu número tem aumentado com o passar dos anos. Outros grupos têm denunciado algumas práticas impostas à população palestina. A Human Rights Watch, entidade que observa a defesa dos direitos humanos no mundo, aponta em relatório de 2021 que Israel beneficia a população israelense, enquanto discrimina abertamente a população palestina. O relatório ainda aponta que o governo israelense atua sistematicamente para perpetuar o controle demográfico, político e territorial da região, por meio das leis e do poder policial. Por fim, o relatório aponta que as condições de vida degradantes que são impostas aos palestinos em algumas regiões de Israel são tão severas que constituem crimes contra a humanidade por imposição de um regime de apartheid, isto é, regime de segregação. Um dos locais que mais sofrem é a faixa de Gaza, um estreito pedaço de terra do sul da Palestina habitado por cerca de 2 milhões de pessoas, fazendo deste local um dos mais densamente habitados do mundo. Ele aponta que a situação da faixa de Gaza é tão degradante que no ano de 2015, 55% da população de Gaza sofreu de depressão, 43% estavam desempregados, 40% viviam embaixo da linha da pobreza e 60% estavam em condições de insegurança alimentar. Passados mais de 7 décadas de conflito, muitos ainda defendem que a saída para essa guerra entre israelenses e palestinos é a criação de 2 estados, um israelense e outro palestino, na região. Enquanto isso não acontece, teremos mais derramamento de sangue de inocentes que estão no meio desse conflito que parece não ter fim. Bem, esperamos que tenhamos esclarecido algumas dúvidas sobre o que é esse conflito entre Hamas e Israel. Esperamos também que você deixe seu like, compartilhe essa informação com mais pessoas para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e assim poder entregá-lo cada vez mais. Um grande abraço e cuide-se bem!